Meus irmãos, eu quero, nesta oportunidade, falar com vocês de como você pode trabalhar com um versículo bíblico e, através dele, você conseguir elaborar um sermão. E eu trouxe aqui para vocês um texto bíblico de um versículo somente e vou mostrar para vocês que esse versículo ele tem um potencial para você pregar por mais de 50 minutos tranquilamente, ok? Então, vamos juntos comigo aqui para o vídeo. Eu trouxe nessa oportunidade para vocês, como está aí na tela, um versículo bíblico que ele é muito conhecido, que é de João 3, verso 16, e eu quero trabalhar com vocês aqui. O versículo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo evidentemente já decorado por vocês. Isso aqui eu não tenho sombra de dúvidas disso. E você já decorou. Agora, como nós podemos extrair o melhor desse versículo aqui para a nossa pregação na igreja? É exatamente isso que eu quero mostrar para vocês, porque dentro do curso de homilética eu vou ensinar, ou estou ensinando vocês, que nós, quanto pregadores, nós precisamos aproveitar o máximo possível do texto que nós lemos. Às vezes pode acontecer, deixa eu trazer aqui para a tela maior para explicar isso para vocês. Às vezes pode acontecer de você fazer uma leitura de um texto de 10, 12, alguns fazem uma leitura até de capítulos inteiros, e daí então vão pregar e não conseguem extrair os assuntos contidos dentro desse texto lido. Por quê? Porque é muito assunto, tem muita doutrina, muitas vezes presente, e não tem condições. Agora, quando você escolhe apenas um versículo para você trabalhar, e é a minha recomendação para você, principalmente se você prega nos cultos de dia de semana da tua igreja, onde ali você tem, às vezes, meia hora, 40 minutos para você pregar, o ideal, então, é você ter um versículo para você fazer a leitura. Agora, pode ser qualquer versículo de uma forma aleatória? Também não. Precisa ser um versículo que ele lhe possibilite a indicação dos assuntos nele. Então você escolha versículos que contenham pelo menos 3 assuntos dentro dele, que aí você vai poder dividi-lo em 3 partes e assim você explicar essas 3 partes de dentro do versículo. Vamos voltar aqui para a tela. Vejam, eu vou colocar agora dessa maneira, porque eu já fiz a divisão dentro do versículo para você. E como que ficou essa divisão? Olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ficou aqui então a nossa primeira divisão. A nossa segunda divisão, que deu o seu Filho unigênito. Nós temos aqui a nossa terceira, para que todo aquele que nele crê não pereça, e a nossa quarta. Eu sempre estou falando para vocês de que no curso hermenêutico nós estamos trabalhando com 3 tópicos. Isso aqui é o principal, isso que é o básico que nós trabalhamos. Porém, às vezes acontece nós conseguirmos 4 divisões, como é o caso desse versículo aqui. Agora,
depois que eu fiz a divisão, como que eu fiz a divisão? Pode perceber aí que existe, dentro do versículo, nós temos 4 assuntos ou 4 frases importantes dentro dele, que ficou do jeito que está na divisão. É só você observar. Eu não posso fazer a divisão assim, por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não posso fazer desse jeito, porque ficou picotado os assuntos principais dentro das frases que eu coloquei, tá bom? Então, assim, nós não vamos fazer. Nós vamos fazer do jeito que eu apresentei aqui para vocês, onde eu tenho uma frase que tenha sentido completo. Qual é o próximo passo que eu preciso dar? Agora, trabalhar com cada frase desta. E dentro de cada frase, eu vou procurar os assuntos, as expressões, porque eu quero explicar para a igreja as expressões. Então vamos lá. Quem que amou aqui? Quem amou foi Deus, lógico, né? Então vamos fazer uma marcação aqui, e foi Deus que amou. Então Deus amou e amou o quê? Amou o mundo. Aí. E esse amor do Senhor, ele foi de que forma? Olha aí. De tal maneira. E aí eu vou poder explicar isso aqui. Eu vou poder explicar, e o principal, evidentemente, é o amor de Deus. Então eu vou explicar como é que Deus amou o mundo. Bom, então eu explico agora para a igreja o que vem a ser este amor de Deus. Aí você já pode puxar aqui 1 Coríntios, capítulo de número 13, para você começar a explicar para os irmãos a respeito deste amor de Deus. Feito isso, você vai explicar a respeito do alvo do amor de Deus. Quem foi o que foi o alvo? Onde está o alvo do amor de Deus? Está no mundo. E este mundo está em que situação quando Deus disse que o amou? O mundo, ele de uma forma geral, nós podemos dizer que esse mundo aqui ele estava em trevas, trevas, mergulhado no pecado. Então, que tipo de pessoas Deus encontra dentro deste mundo? E aí você vai explicando. Então perceba que todo o sermão, ele respeitando a cronologia dentro do versículo, você não vai perder a coerência na sua fala, você também não vai perder a coesão dentro do seu discurso, de forma nenhuma. Quando você pega o versículo e você respeita o versículo e você vai explicando parte por parte desse versículo, logo as suas ideias têm uma sequência lógica quando você está trabalhando. Então vejam, eu falei do amor de Deus, eu estou falando quem é o alvo desse amor, que é o mundo, e que situação que esse mundo se encontra para que Deus o amasse. Será que Deus esperava alguma retribuição daqueles que ele estava amando? O mundo não vai retribuir nada para Deus. E agora a gente, depois que ele explicou o que amor é esse, que tipo de amor que é esse, e o alvo desse amor, agora a gente vai mensurar. João, ele não consegue mensurar esse amor de Deus. Dessa forma, ele usa a expressão que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, mas foi tão grande esse amor que Deus, ele resolveu então dar, entregar algo que era muito precioso, porque o amor, o verdadeiro amor, ele nunca ele é só de palavras. O verdadeiro amor, ele tem a necessidade
de ser demonstrado através de obras. E que obra foi esta que Deus ele demonstrou para revelar esse amor para o mundo? Ele deu, aí você passa para o seu segundo ponto de explicação, ele deu o seu filho unigênito. Bem, dar é o verbo aqui, quer dizer, ele deu, ele entregou, ele doou, em troca de quê? Em troca de nada, porque esse amor aqui, ele não exige nada em troca. Ele simplesmente entrega, ele simplesmente dá. E o que ele deu? O melhor que ele tinha, o seu filho unigênito. E aí você vai explicar para a igreja o que significa esta expressão bíblica, filho unigênito. Primeiro, dentro do Primeiro Testamento, qual era o valor que tinha para uma família patriarcal um primogênito? E quais eram os benefícios desse filho primogênito? E agora você volta para cá para demonstrar qual que é o significado, então, desse filho unigênito de Deus. Posto isto, explicado, apresentado os versículos bíblicos que vão fundamentar aí o seu argumento, demonstrando que o que Deus está entregando é algo extraordinário, é algo maravilhoso. Aí você vai então partir para o seu terceiro ponto, que é a finalidade. Com que finalidade Deus entregou o seu filho unigênito? Olha só, ele entregou com a finalidade de que, para que todo aquele que nele crê não pereça. E daí você precisa explicar primeiro o que significa esse crer. Qual que é o valor teológico que tem o crer nesse filho unigênito de Deus? Aí você precisa então explicar, porque esta é uma das condições para você ser salvo, é crer em Jesus Cristo. O que significa isso dentro da teologia, dentro da Bíblia Sagrada? Então você vai apresentar nos versículos bíblicos explicando o que é esse crer, o que é essa fé que é exigida. Por exemplo, lá em Efésios, capítulo de número 2 e versos, ali a partir do verso 10, por exemplo, um pouquinho antes, né? Você vai ter ali a ideia que Paulo traz, né, verso 8, a ideia de Paulo dizer que você é salvo pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, crer, para você ser salvo, você precisa crer. Mas salvo do quê? Aí é o próximo passo, que é esse perecer aqui. O que significa esse perecer? Qual que é a condição do homem longe de Deus? Ele não está se deteriorando, ele não está se acabando, ele não está destinado à perdição eterna, ele não está num lago horrível, num charco de lodo, e o destino dele é a morte eterna. E Jesus, ele veio, Deus amou esse mundo de tal maneira que ele veio para resgatar o homem desse destino cruel, que é a perdição eterna. Para tanto, Deus vai trocar essa perdição eterna pelo quê? Deus troca agora o quarto tópico, vida eterna. A vida eterna. Então, nós vamos perceber no tópico 3 que, conforme João escreveu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas
aqui o mas, a conjunçãozinha adversativa da ideia contrária ao que antes foi dito. Então, se o homem está para perecer, agora, através do amor de Deus, ele não mais vai perecer, ele vai ter vida eterna. Como Jesus mesmo disse em João 10, verso 10, que o ladrão ele não veio senão para roubar, matar e destruir, disse Jesus, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então essa é a vida eterna, vida com abundância. E essa vida abundante nada mais é do que a tua reconciliação com Deus. A humanidade, lá no primeiro Adão, ela morreu, foi separada de Deus. Mas através do segundo, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios 15, esse homem agora, ele está sendo vivificado, ele está sendo resgatado de tal maneira, então, que Jesus, ele veio para resgatar o homem. E ele veio para resgatar o homem do quê? Dessa prisão que o homem se encontra na escuridão, nas trevas, aí dominado pelo poder do pecado. Então Jesus veio para salvar o homem desse destino terrível que ele está aí então caminhando em direção a ele. Tá certo? Então, meus queridos irmãos, este aqui é uma ideia que eu trago para vocês de como você vai trabalhar com o versículo bíblico. Então, o primeiro passo que você dá é você separar em frase o versículo que possa ser feito dessa forma. Separou quantas frases? Mas uma frase clara, objetiva, que traga uma ideia real, verdadeira dentro dele. Não separe de qualquer maneira. Aí você separou, deu 3, 4, no máximo 4, tá bom? Não trabalhe com mais do que isso, não. Aí daí você vai enxergar em cada uma delas as principais expressões ali contidas, e você então agora vai começar a explicar essas expressões, trazendo para dentro do seu sermão os versículos bíblicos que vão aí fundamentar os seus argumentos dentro daquilo que você quer falar, tá bom? Que você aproveite bem esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, aproveite aí, ative o sininho também, deixa os teus comentários, é importante, e o like, tá bom? Que vai nos ajudar bastante aí. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, querendo Deus.